que o dólar está tão alto? Será que ele vai abaixar? Ou quando ele vai abaixar? Fica comigo até o final que eu vou te contar o panorama que a gente está vivendo no nosso país e o que pode se esperar do valor aí, do preço dessa moeda. Fala pessoal, sou Daniel Souza do Finanças Pessoais. Aqui a gente fala de ações, investimentos, fundos imobiliários. E para que você não perca nenhum desses conteúdos que eu posto aqui todos os dias, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Afinal de contas, eu tenho muito conhecimento para compartilhar com você. Já escrevi esses 2 livros, sou mestre, futuro doutor em finanças e invisto desde 2006. Vamos falar sobre o dólar. Olha, é muito difícil falar sobre o dólar. A primeira coisa que eu queria dizer é isso, porque muita coisa afeta nessa relação entre a nossa moeda real com o dólar, tá? Muito por conta da oferta e demanda dele aqui no Brasil, no nosso mercado nacional, né? A entrada e saída dele e também no resto do mundo. Então, tudo que influencia, não só no Brasil, mas também mundialmente falando. Então, se o pessoal está em busca de dólares, porque tem uma crise mundial, o pessoal dos outros países vão buscar mais dólar. O dólar é considerado uma moeda forte. E aí eles vão trocar as moedas locais dele, então eles trocam o rublo, troca o euro muitas vezes, troca moedas fracas ali na África, eles vão em busca do dólar, que é uma moeda mais forte. E aí o preço, né, a demanda aumenta pelo dólar e a oferta acaba diminuindo, a não ser que o governo dos Estados Unidos imprima mais dólar, né, como ele tem feito muito aí. E aí há uma valorização do dólar americano. Isso quando ainda não tem um agravante nacional, ou seja, quando a nossa economia, por exemplo, está mais fraca, está com incertezas políticas, ou quando o nosso produto principal, né, que é petróleo, minério de ferro, as nossas siderúrgicas, quando o mundo não está querendo isso. Então, quando o mundo está querendo o nosso ferro, o nosso alumínio, o nosso cobre, o nosso aço, aí a gente vai vender, né, exportar isso mais. Então a gente vai trocar o real pelo dólar. Então a gente vai receber dólar, vai entrar dólar no Brasil. E aí a tendência é que o preço do dólar real, né, contra o real, ele diminua. Uma outra coisa, falando mais especificamente, é sobre a balança comercial brasileira. A gente deu o exemplo aí das commodities, mas isso também pode acontecer com os nossos produtos agrícolas, né? A laranja, a soja, o milho, o boi, né? O Brasil é muito forte no agro. Então, se tiver exportações mais do que importações, né, em termos de volume financeiro, o que acontece? O dólar vai entrar mais aqui no Brasil, então a gente vai ter mais dólar aqui no Brasil, e aí a oferta de dólar dentro do Brasil vai ser maior, então o pessoal não vai querer tanto assim o dólar, tá? Então o dólar tende a cair. E como a gente falou, todas as commodities, elas ajudam aí quando a gente vende, né, a fazer com que dólar caia e o real se valorize no mundo. Um outro fator aí que afeta também o preço do dólar, os juros nos Estados Unidos. Ele é o balizador de todas as economias mundiais. Então, se tem uma alta na taxa de juros dos Estados Unidos, como houve aí nos últimos meses, a gente vai ver muita gente querendo investir nos Estados Unidos, lá na renda fixa dele, nos bonds, que são os títulos mais seguros do mundo. E aí isso faz com que há uma fuga de capitais do Brasil para poder também investir nesses títulos públicos americanos. E com isso o pessoal vai trocar real por dólar. E aí o dólar sobe. Agora tem um contraponto. Se o Brasil também sobe os juros, aí existe uma certa dúvida do investidor internacional e também nacional para investir ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Isso vai depender da quantidade de pontos percentuais, também da questão política.
Enfim, o fato é que se os Estados Unidos anuncia alta dos juros, o que é muito incomum, né? É mais comum recentemente, mas se você pegar no histórico aí de 20, 30 anos, isso não é tão comum e quando aumenta, aumenta muito pouco, você vai ver uma corrida internacional dos investidores para poder investir nesses títulos públicos americanos aí, tá? Então, independentemente a força disso, né, se o Brasil aumenta também a taxa de juros, o pessoal vai preferir, né, via de regra, ir lá para os Estados Unidos e colocar o dinheiro lá, se houver uma taxa de juros maior, né, um aumento dessa taxa de juros. O turismo é uma outra questão importante, porque isso afeta também o mundo todo, né? Então tem pessoas do Brasil que vão para os Estados Unidos, que vão para a Europa, tem europeus que vêm para o Brasil visitar, tem americanos que vêm aqui para o Brasil também visitar, o Rio de Janeiro, enfim. Esse fluxo do turismo afeta bastante também. E aí você vai ter uma alta ou uma queda do dólar dependendo de como está o fluxo do turismo, tá, para esses países. E a pergunta que não quer calar, né? Ele vai subir mais? Uma coisa muito importante é o risco país e as incertezas que nós estamos vivendo a partir de agora, muito principalmente por questões políticas, por leis, por determinações que estão acontecendo a partir de agora. Então, tudo isso vai afetar sim a cotação do dólar. Então, como são muitas variáveis para você determinar se o dólar vai chegar a R$ 6, se vai cair para R$ 5, é praticamente impossível a gente dizer se o dólar está caro, se está barato, se o dólar vai subir mais ou não, tá? Vai depender muito da política fiscal, econômica, de como vai ser o governo do país, tá? A partir de agora. Então isso vai afetar em muito, não só as nossas vidas aqui, mas também a cotação do dólar. E isso afeta tudo na nossa vida, porque o preço do petróleo ele é cotado em dólar. O celular que a gente compra tem componentes eletrônicos que são fabricados fora do Brasil e isso é cotado em dólar. Então, a gente tudo, né, os nossos alimentos que a gente come, tudo é transportado, né, via de regra no Brasil por caminhões. Caminhões usam gasolina e a gasolina ela tem a cotação internacional porque ela vem do petróleo. Então, isso afeta as nossas vidas sim, só que não é possível cravar se vai chegar a 6, se vai chegar a 5 e nenhuma tendência, tá? Isso é bem complicado de dizer. A gente teve governos anteriores que tiveram muitas incertezas, só que como o Brasil estava muito bem, estava exportando commodities, matérias-primas, aço, o agro estava muito bem e o mundo inteiro estava querendo o que o Brasil produzia, esse efeito, né, da alta do dólar ele não foi visto, né, ou ele foi visto com uma magnitude muito pequena, apesar da questão política, apesar das decisões muitas vezes que foram que não privilegiaram o empreendedorismo, a abertura econômica, o desenvolvimento do PIB. Então, como são muitos fatores, a gente não pode cravar. E se você vê alguém cravando aí, por aí, né, o dólar chegando a tanto, isso não é possível ser feito. Tome cuidado com o que você vê, ouve e acredita. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca o seu like aí e já deixa um comentário, né, colocando aí qual que é a sua previsão, o que você acha que vai acontecer com o dólar a partir de agora.